Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga e eu falo aqui do estado do Espírito Santo. O Brasil, ele é gigantesco. Você já traçou paralelo com outros países? O Brasil, ele é continental, é uma coisa extraordinariamente grande. Mas antes de falar do Brasil, meu nome é Giovanni, como eu já falei, o nosso canal é Giovanni Braga. Mas enfim, o Brasil é gigantesco. Eu estou aqui no estado do Espírito Santo. Para eu sair de Vitória, Vila Velha, aqui no Espírito Santo, para ir para o Rio de Janeiro de ônibus, eu fico 7, 8 horas dentro de um ônibus. De avião dá 40 minutos, 1 hora, 35, uma coisa assim. De ônibus, daqui até a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América do Sul, São Paulo, dão 16 horas aproximadamente. Então as distâncias são gigantescas, estradas perigosas, pedágios altos, motoristas incapacitados, bêbados pelas ruas, drogados dirigindo, um trânsito violento, combustível altíssimo, estradas esburacadas, bandidos nos meios, no meio das avenidas, das estradas, no meio das BRs, pronto para atacar e acabar com a vida do motorista. Diante de todo esse exemplo negativo em que nós temos aqui no território brasileiro, em nossas estradas, resolvemos andar de avião, transporte aéreo, que segundo a história é um dos veículos de transporte, é o veículo de transporte mais seguro do mundo. Com pequenas estatísticas, mas são essas estatísticas, fugiu o nervosismo aqui, mas são esses os anúncios, são esses os dados matemáticos que nos produzem a pensar mais sobre a fragilidade do transporte aéreo, do avião. E toda vez que cai um avião, geralmente são celebridades que estão ali dentro. Porque o transporte aéreo dentro do Brasil ainda é muito caro. O transporte aéreo no Brasil é muito caro. São poucos aeroportos aqui no Brasil. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, nós temos o aeroporto que fica na capital, Vitória. Existe um aeroporto em Linhares, que está fechado. Existe um aeroporto em Guarapari, que é muito pequeno, mas dá para descer aeronaves menores, bem menores. Tem o aeroporto, Aeroclube, em Vila Velha, na Barra do Jucu, na Rodovia do Sol, que é pequeno também, que tem também registro de acidente. Mas a estatística é mínima, consegui falar a estatística agora. A estatística é mínima ainda em relação aos acidentes de trânsito. Mas por que eu estou falando isso? O artista brasileiro, que acaba quase sendo mambembe, principalmente artistas novos como a Marília Mendonça, quando inicia a carreira de sucesso, começa a fazer 300 mil shows numa noite. E tem que ganhar dinheiro mesmo, são famosos, são jovens, estão correndo atrás do sonho que já está concretizado de ganhar mais dinheiro ainda. Então eu imagino, me posicionando, quem dera poder estar no lugar de um grande artista brasileiro, mas me posicionando no lugar deles. O artista geralmente mora no Rio, em São Paulo, ou em outras cidades, Goiânia, enfim. Mas geralmente eles estão nesses dois polos, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Aí imagina o artista que faz 3 shows numa noite.
O desgaste, ele pega o carro, vai para o aeroporto, não pode às vezes pegar avião muito grande, porque os aeroportos não, no Brasil, se tem um aeroporto, não comporta avião grande, então vai para o táxi aéreo, vai para o avião maior, menor, ou às vezes é proprietário do próprio avião. Então vai para uma cidade X, depois vai para outra cidade X, depois faz... Você imagina o desgaste do artista e também imagina o desgaste do piloto. O artista está fazendo um show, terminou um show, o piloto já tem que estar prontinho, o artista sai correndo, vai para o aeroporto, pega o avião e vai correndo, vai para outra cidade. O estresse e o pique emocional, o pique da resiliência. E aí faz o show, canta, e aí tem que às vezes receber aquele fã que já bebeu muito, que já curtiu, e ainda tem que ser simpático com o fã que quer se aproximar do artista. Aí o artista sai correndo, como eu te falei, pega o carro naquela loucura e sai, vai para outro avião, e vai para o avião, vai para o aeroporto, e vai para outra cidade, chega na outra cidade, todo mundo em cima, a imprensa em cima, a pessoa já está cansada e tem que manter a simpatia, a elegância, porque é um trabalho, tem que atender a imprensa, e aí faz outro show. E aí vai para outra cidade, quer dizer, 3, 4 shows numa noite. Você imagina o desgaste emocional, o desgaste físico do artista e do piloto. Do piloto ou do motorista. Porque às vezes o artista, ele não tem opção para descer em pista. Aqui, por exemplo, no Espírito Santo, se o artista vai fazer um show em Conceição da Barra, que é norte do Espírito Santo, ele tem que escolher. Ou se ele desce na cidade de Vitória, ele vai ter que pegar eu não sei se ele poderia descer na pista de Linhares, mas o aeroporto de Linhares está fechado. Se ele vem fazer um show no Espírito Santo, em Presidente Kennedy, ele desce em Vitória, tem que pegar uma van e atravessar 3, 4 cidades para chegar em Presidente Kennedy. Então o artista já sofre esse risco aí na estrada. Se vai fazer um show em Conceição da Barra ou em Linhares, ele tem, não sei se tem pistas particulares lá, tem fazendas que possuem pistas particulares, mas desce na cidade de Vitória e tem que pegar mais 4 horas de pista pela BR-101. Então, o objetivo nosso aqui é mostrar o quanto o artista brasileiro consagrado também eles ganham muito dinheiro, mas também sofrem muito. Sofrem muito. Eu penso que deveria existir uma certa ética entre os produtores, entre os produtores, para que o artista fizesse no mínimo 2 shows ou 1 show por noite. Porque tem que, não sei se deveria criar uma questão trabalhista aí, até mesmo pensando na malha viária, pensando na questão do transporte aéreo, porque um artista que tem o seu avião particular e faz 4 shows à noite, ele vai circular 4 vezes à noite. Ele vai voar 4 vezes à noite. Isso criando engarrafamento no trânsito, desgastando o piloto emocionalmente e colocando risco a outras pessoas que estão circulando, que estão transportando outros aviões, as pessoas que estão em terra. Então o artista faz 4 shows, desceu na cidade, desceu na outra, vai para outra, vai para um piloto que há um desgaste emocional, há um desgaste psíquico aí. Por mais experiente que isso, não estou dizendo que isso aconteceu com a Marília Mendonça, eu estou apenas pontuando que precisamos, dentro do Brasil, criar uma legislação
para impedir, eu não sei se seria a palavra impedir, mas para impulsionar as pessoas a perceberem que quanto mais o avião, o piloto, está circulando no ar, está transportando, mais desgastado ele fica, mais risco ele corre. Porque descer uma cidade, vai para outra, vai para outra, vai para outra, será que ele tem condições? E o artista também. O Brasil não é um país abastecido de grandes aeroportos, de aeroportos com capacidade para descer a todo momento. Então precisamos avaliar. E nessa avaliação, nessa observação que eu fiz agora, não entendo nada de malha viária, eu não entendo nada de avião, eu não entendo nada de logística, de transporte aéreo, mas o que nós entendemos empiricamente é que o nosso país não possui aeroportos suficientes. Não possui. Então eu quero aproveitar esse ensejo e fazer uma retrospectiva dos acidentes aéreos que marcaram o Espírito Santo. Então o F5 aqui tem uma matéria, tem um artigo que aqui relembre famosos que morreram em acidentes aéreos. Antes de mais nada, vamos voltar a um momento que não foi tão longe, mas todo mundo lembra, que foi a morte do Mamonas Assassinas. Artistas também que estavam fazendo muito sucesso, desce no aeroporto, vai para outro, e que morreram na serra. O avião caiu num lugar de muito difícil acesso. Então Mamonas foi o primeiro, Gabriel Diniz e Cober Branc foram vítimas de quedas de aeronave. Tem o Boixá também. E aí tem, essa matéria saiu no dia 5 de novembro de 2021, a 8h30. São Paulo. A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, tão nova, né? Morreu assim, tão cheia de possibilidades, tão provavelmente talentosa. Eu não lembro muito de nenhuma grande música dela, mas eu lembro da imagem dela, da voz forte dela. Mas se eu não consigo cantar, a não ser se alguém cantar para mim. Então eu vou conseguir acompanhar. Mas eu mesmo não lembro. Mas lembro da imagem, claro, da forma carismática dela, das entrevistas. Então, a cantora Marília Mendonça morreu com 26 anos, na queda de uma aeronave em Piedade de Caratinga, 309 quilômetros de Belo Horizonte. Então, quer dizer, é interessante também para saber se essa pista de Caratinga, em Piedade, ela é uma pista adequada, é um local adequado para descer. Quais eram as condições do piloto? Quais eram as condições da aeronave? Então, tudo isso é um pacote de informações para avaliar o acidente da cantora. Então, essa pista, que fica a 309 quilômetros de Belo Horizonte, como que é essa pista? Na tarde dessa sexta-feira, outros famosos também morreram em acidentes aéreos, causando comoção no Brasil e no mundo. Um dos acidentes aéreos mais emblemáticos foi o que matou 5 integrantes da banda Mamonas Assassinas. Quem não lembra? Mamonas Assassinas. No auge da carreira, em 1996. E ficou muito guardado. Quem tem 45 anos, 40, enfim. Quem tem mais de 30 consegue lembrar tranquilamente aí dessa tragédia dos cantores, dos artistas, né, dos Mamonas, no auge da carreira em 1996. Outras 4 pessoas que estavam na aeronave também morreram. O jato executivo Learjet, que transportava o grupo, recebeu permissão para pousar
mas arremeteu e a torre de comando perdeu contato. A aeronave rasgou 400 metros da mata no Parque Estadual da Cantareira e abriu uma clareira no local da queda. E foi difícil, eu me lembro que era difícil a imprensa chegar lá embaixo, era difícil todo mundo chegar no local. Em 2020, o mundo do esporte reagiu com espanto e profundo pesar à morte do astro de basquete Kobe Bryant, 41, em um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia, cidade próxima a Los Angeles. Uma das filhas de Bryant, Gianna, 13 anos, também estava no helicóptero e morreu. O cantor Gabriel Diniz também, que fez um sucesso só, conhecido o hit da Jennifer, morreu aos 28 anos na queda de um avião de pequeno porte. Se vocês forem perceber, sempre são aviões pequenos. Então, ele caiu, o avião dele caiu numa região de Manguezal, em Porto do Mato, em Sergipe, em maio de 2019. Quem não lembra? O nome dela é Jennifer. E aí teve o rapaz morre dessa forma. Aí tem outra questão. A aeronave não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Segundo informações da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o monomotor era do Aeroclube de Alagoas e tinha autorização apenas para fazer voos de instrução. 3 meses antes do cantor, o jornalista e apresentador da Band, Ricardo Boechat, 66 anos, morreu na queda do helicóptero na rodovia Anhanguera. São Paulo, quem conhece São Paulo? São Paulo é uma loucura. São Paulo é uma loucura. São Paulo é tudo é gigantesco, o trânsito em São Paulo é difícil. Viver em São Paulo é muito complicado. Eu morei em São Paulo e mesmo se você seja uma pessoa de classe média, que você tenha carro, que você tenha uma condição boa de vida, não adianta ter apenas uma boa condição econômica em São Paulo. Você tem que ter uma excelente condição econômica em São Paulo. E criar estratégias de sobrevivência. O risco em São Paulo é muito grande. Andar de moto é muito perigoso em São Paulo. Você para a moto no sinal, perdeu. A pessoa pula em cima, leva a moto. Se você para seu carro no sinal, vem alguém com a arma, perdeu. Leva seu carro. Então, em São Paulo você tem que ter um carro alto. São Paulo você tem que ter um carro blindado. São Paulo você tem que estar... São Paulo é um grande problema. Então, pegar às vezes um táxi aéreo é muito mais rápido e botando o peso na balança, às vezes fica até mais barato do que pegar um táxi, um Uber, um transporte alternativo, um transporte por aplicativo. Então o Boechat pegou o táxi aéreo, pegou esse avião e simplesmente caiu na maior rodovia de São Paulo do mundo, é a mais movimentada, na rodovia Anhanguera, em São Paulo, no acidente de um caminhão que transitava pela via. No acidente, a aeronave bateu na dianteira de um caminhão que transitava pela via. Agora você imagina o cara do caminhão, né? Que loucura! A situação tá dirigindo um carro na Anhanguera e de repente vem um avião, vem um helicóptero e bate na sua traseira. É surreal uma coisa dessa. Outra tragédia que chocou o país, foi a queda do avião com partes dos jogadores da Chapecoense e dos jornalistas em Medellín, na Colômbia. Quem não lembra desse acidente, que foi em 2016? Ao todo, 71 pessoas morreram
6 sobreviveram, 6 tiveram sorte no acidente causado por falta de combustível. Aí eu penso, se o avião, vou fazer uma análise aqui com o avião da cantora Marília Mendonça. O avião dela caiu e não explodiu. Caiu numa cachoeira. O que foi que aconteceu? Ele tentava descer, ele subiu, primeiro ele subiu tranquilamente, e 20 minutos depois ele cai. O que aconteceu? Alguma coisa, ele subiu, grudou em alguma fiação que puxou ele para trás, ele caiu, ou ele subiu e tentou aterrissar justamente na cachoeira. E quando ele cai ali, ele tenta aterrissar, e que quando você vê as fotos do avião, você vê que ele tá deteriorado, ele partiu, mas ele não explodiu, o avião não explodiu, porque geralmente quando ele cai, seja até mesmo na água, porque o avião tá caindo, caiu na água, ele explode. O avião dela não explodiu. O que faltava? Não tinha combustível suficiente para ele cair. E quando eu estava assistindo as imagens, eu pensei, não, eu li algumas matérias, eu estava assistindo, eu estava acompanhando, e ao mesmo tempo online as informações chegando que não existiria vítima, justamente porque o avião estava razoavelmente intacto. Agora a gente tem que pensar o seguinte, se você está lá em cima, o avião vai cair, mesmo que a lataria não tenha sofrido impacto, o seu corpo sofre um impacto. Você imagina, você está aqui e vup, você por dentro, mesmo que a aparência por fora esteja bem, por dentro há um reboliço por dentro, hemorragia interna. Os nossos órgãos devem sair do lugar, deve ser uma sensação horrorosa. Só com um salavanco de vup, em 200 km por hora, vá para o seu corpo, sofre esse impacto. E infelizmente foi isso que aconteceu agora. O porquê que o avião não explodiu? Faltava combustível? Tentaram economizar com combustível? Então, voltando aqui falar do acidente da Chapecoense, faltou combustível. Por que faltou combustível? Alguém tentou guardar o dinheiro, economizar o dinheiro? Tentou não abastecer? Não vou abastecer, vou pegar esse dinheiro para mim? Alguém tentou roubar o dinheiro do abastecimento? Que matou 71 pessoas que estavam dentro do avião. Então, causado por falta de combustível. Isso é um absurdo. Não foi problema aéreo, foi por falta de abastecer. Alguém não quis dar o dinheiro para abastecer o avião, ou alguém esqueceu, ou alguém roubou o dinheiro, ou alguém cometeu um suicídio. Então, segundo o relatório final da Agência Aeronáutica Civil da Colômbia, foi a Colômbia que fez essa avaliação. O voo da empresa Lamia, proveniente da Bolívia, transportava 9 tripulantes e 68 passageiros. Ao menos 22 jornalistas da Fox Sports, Globo, RBS e rádios estavam no voo. Em 2014, o candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, 49 anos, morreu quando o avião em que estava com assessores caiu. Será que caiu ou alguém derrubou o avião dele? Para não concorrer. Sobre um prédio em Santos, litoral de São Paulo. Agora, o que eu queria voltar a saber? Esse avião caiu em cima do prédio. Essas pessoas lá de Santos foram ressarcidas ou estão sofrendo ainda na mão deles? Receberam o dinheiro da casa, tudo direitinho ou não? Então, tem o Eduardo Campos também. A cantora norte-americana de hit, Bluey, morreu aos 22 anos em um acidente aéreo no Bahamas em 2001.
O acidente também provocou a morte de outras 8 pessoas. O avião decolou com problemas no aeroporto de Marshall e deveria seguir para Opaloca. Foi para Flórida. Opaloha, na Flórida. Segundo a rede de televisão da CNN, a Alia viajava às Bahamas para gravar um videoclipe. O cantor de música country John Denver morreu aos 53 anos, pilotando o próprio avião na Califórnia em 1997. Familiares do cantor disseram na época que a aeronave decolou do aeroporto de Monterey, na Califórnia. O acidente ocorreu a 27 minutos após a decolagem. O avião caiu na Baía de Monterey. Outros artistas que morreram precocemente em acidente aéreo foram os pioneiros do rock, Buddy Rich, que morreram há 62 anos, no dia 3 de fevereiro de 1959, eles e o avião que nos transportava caiu próximo a uma cidade dos Estados Unidos. Então tem esses acidentes aqui, existem outros, obviamente. Agora nós temos, aí tem esses acidentes, agora nós temos diversos acidentes, tem esses acidentes, e nós temos diversos outros acidentes, como por exemplo acidentes de carro, que não são pontuados. Agora, o acidente de Marília Mendonça, que foi mais uma tragédia, deve ser questionado, que me parece que esse show, muitas pessoas, nesse show, algumas pessoas que estavam indo assistir o show de carro morreram também. São coisas completamente... Marília Mendonça, o avião dela caiu. E os fãs, tem gente que pegou o carro e foi assistir Marília Mendonça nessa cidade. Teve um acidente feio aí também que ninguém comentou. Então, é um momento aí para que haja uma reflexão do transporte aéreo dentro do Brasil, principalmente para artistas. Eu penso que a mesma aeronave não pode circular desgastadamente, levantar voo 3, 4 vezes numa noite. Mesmo que o piloto tenha experiência. Tá certo que esse acidente aí não tem nada a ver com o piloto. Mas fazendo uma análise para a nossa sociedade, a gente precisa começar a pensar nisso. No desgaste do piloto, no desgaste do artista. Quantos shows o artista vai fazer? 6 shows uma noite? Não, 6 shows uma noite é quase impossível. Tem que haver uma legislação trabalhista para esses grandes artistas. 6 shows uma noite? Não vai poder fazer. É muita coisa. Vamos fazer 3. O piloto que vai ficar levando você para essas 3 cidades. Ou o motorista. Como é que está a situação do motorista que vai levar o artista? Porque o avião também não desce na porta da casa, do espaço onde tu vai fazer show. O avião desce na pista, no aeroporto, e depois o artista tem que entrar numa van e tem que se arrastar umas 2, 3 horas de estrada para chegar na cidade. Então eles já chegam cansados, já chegam estressados. Então é uma questão que se deve começar a observar. Vamos ver quantos minutos nós temos aqui. São 29 minutos de vídeo. Ficamos por aqui. Eu quero mostrar a foto que todo mundo deve ter acompanhado. A foto da maravilhosa Marília Mendonça. E também o Mamonas Assassina, né? Enfim. E vários outros. Eu não vou mostrar a foto de todo mundo, porque senão o vídeo vai ficar com quase 3 horas aqui.
Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Infelizmente, reforçando, comentando, contextualizando essa morte que foi tão prematura. Mas nós precisamos, o Brasil precisa começar a pensar na qualidade das aeronaves que fazem táxi aéreo no Brasil, a qualidade dos aeroportos que estão espalhados pelo Brasil. Aqui no Espírito Santo, precisamos investigar por que o aeroporto de Linhares não está funcionando, que iria facilitar a vida do povo de Linhares, iria facilitar a vida do povo de São Mateus, iria facilitar a vida do povo de Conceição da Barra, porque quem está em Conceição da Barra, lá em cima no Nordeste, para chegar aqui em Vitória são 6 horas. Então por que o aeroporto de Linhares não está funcionando? O Brasil precisa entender isso. O nosso governador Renato Casagrande, que é um homem sério, o nosso presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. O senhor já veio aqui, o senhor foi lá em São Mateus, mas o senhor foi de helicóptero. Eu fui de carro quando o senhor chegou aqui, quando o senhor foi entregar as casas lá em São Mateus. Foi uma estrada de 6, foram quase 6 horas para chegar lá, São Presidente Bolsonaro. Eu sei que o senhor assiste. A nossa deputada Soraya Manato daqui vai assistir, nosso ex-deputado Manato vai assistir, o pessoal que apoia o senhor. Poxa, daqui a Linhares foram quase 7 horas, presidente da República. Pela BR-101, BR perigosa. Por que o senhor não aproveita e dá um jeito para liberar o aeroporto de Linhares? Cadê os deputados do nosso estado? Cadê os deputados estaduais? Cadê os deputados federais? Cadê o prefeito de Linhares para exigir isso? Cadê o cara que vai chegar, mora em Linhares, ele tem que descer, a não ser que não sei se tem pista particular, mas ninguém vai querer ficar deixando o avião descer em pista, também não sei se pode. Então, por que o aeroporto de Linhares está fechado? Está lá um elefante branco lá em Linhares. Tem até um hall bonito. Quem me acompanha, quem quiser assistir o vídeo, eu boto o link. Tem um hall bonito, tem uma entrada bonita. Um lugar bonito, pertinho do shopping, pertinho da loja da Van, bem na avenida. E longe das casas, porque as casas estão pro lado de lá e ele está pro lado de cá. Então a rota dele vai, suponho eu, que seja as casas estão pro lado de cá, então ele tem que descer por aqui. Porque aí não passa em casa de ninguém. Então por quê? Então essa é a minha observação. Esse acidente aéreo deve impulsionar investigação do caso. 2. As condições dos aeroportos que estão espalhados pelo Brasil. 3. Investigar as empresas de táxi aéreo que estão no Brasil. 4. A condição trabalhista dos pilotos. 5. As condições também do artista. O artista não consegue fazer 6 shows, 4 shows numa noite. Mesmo que ele queira, é desgastante. Ele tem que assinar um termo de compromisso para fazer 4 shows numa noite. Se ele está de avião, vai circular 4 vezes à noite pelas cidades. Qual é a condição do piloto? Desce numa cidade, desce na outra, 4 vezes descendo. Então qual é a condição do motorista? Enfim, precisamos começar a avaliar o transporte aéreo dentro do Brasil. Precisamos avaliar emergencialmente os aeroportos no Brasil. E precisamos liberar esse aeroporto de Linhares. Então eu peço ao nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, para intervir aí, o nosso governador Renato, para dar um jeito, Renato Casagrande. O aeroporto está lá parado, né? Soraya Manato, a senhora que tem uma boa relação com o nosso
com o nosso presidente da República, que já veio aqui tantas vezes, pede aí para que haja uma intervenção, porque o aeroporto está fechado, atrapalha a vida de todo capixaba. Vocês foram eleitos para isso. O deputado federal lá de Linhares, o Rigoni, o aeroporto da sua cidade está fechado. Você vai fazer o que por isso? O que você pode fazer? Um abraço, compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga.